de pensar sobre o mundo como ficava nesse período. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com a Lucimara Ribas. Tudo bem, Lucy? Olá, boa tarde, Cássia, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre tridotação consciencial. Então, a Lucimara ela já tem um livro publicado, né, sobre tridotação teática inversiva, então tem bastante teática, né? No livro também ela coloca bastante a experiência dela em relação ao tema. Então, para iniciar, né, nosso bate-papo aqui, eu vou estar lendo o mini currículo da Lucy. Então, ela tem 34 anos, ela é natural de Foz do Iguaçu, ela também reside em Foz do Iguaçu, ela é engenheira ambiental, voluntária da Conscienciologia desde 2009 e voluntária da Sinvex desde 2015. Então, para iniciar, eu queria saber um pouco mais da sua motivação para estar estudando e escrevendo também, né, sobre o tema da tridotação. Sim. Então, a tridotação consciencial, né, que é essa tríade consciencial, que a gente fala que essas três habilidades, né, que é comunicação, intelectualidade e parapsiquismo. Então, essas três habilidades em conjunto a gente chama de tridotação consciencial, que mais daqui a pouco a gente pode estar falando um pouco mais sobre essa questão da tridotação em si. Mas a motivação, ela começou também assim por volta de 2015 a estudar sobre a tridotação em si, porque lá em 2015 eu fiz a formação de professores, né, na Conscienciologia, e eu percebi que eu estava em defasagem em alguma área específica, né, que seria a comunicação. Então, a partir do fato que eu sabia que eu tinha comunicofobia na época, que eu tinha medo de expor o que eu pensava, de falar em público, eu tinha um processo de ansiedade toda vez que eu ia me comunicar. Então, aquilo gerou um travão, por exemplo, no processo de eu escrever algumas coisas e, por exemplo, para defender um verbete na Conscienciologia, você precisa ir lá no local e apresentar, fazer a defesa do verbete, então você precisa se comunicar numa câmera e tudo mais. Só que naquela época eu fiz tipo um balanço e percebi que, além de não ter tantas publicações na Conscienciologia, eu também tinha medo de falar em público e que esse curso, né, de formação de professores da Conscienciologia me mostrou. Então, a partir daí, eu fiz um planejamento em 2016, no início de 2016, eu tentei ver qual era a melhor forma possível para desenvolver a parte da comunicação. E nisso eu queria também, em conjunto, desenvolver a parte intelectual. E aí, assim, a parte de parapsiquismo, né, que é a terceira área, eu já tinha mais desenvolvido. Então, é uma das áreas mais desenvolvidas. E aí, naquela época, eu pensei, o que eu vou fazer para poder desenvolver e superar a comunicofobia? Então, eu comecei a verificar que se eu fizesse defesa de verbetes na Conscienciologia, na Enciclopédia da Conscienciologia, eu iria desenvolver essas três áreas da tridotação. E algumas pessoas já vinham e falavam para mim assim, Lucimara, o que você acha de estudar sobre tridotação? Você tem um pouco de cada, mas claro, o parapsiquismo era mais evidente, né? E aí, naquele ano, em 2016, o que eu fiz? Eu fiz, assim, um planejamento de escrever 5 verbetes, defender 5 verbetes, e naquele mesmo ano também, eu, no CAEC, né, eles tinham um debate, tem ainda, né, agora retomou, né, mas tem um debates que você leva temas para você debater, então você tem que desenvolver a parte comunicativa e também intelectual. E aí foi isso, basicamente foi isso. Então lá em 2016 que eu fiz esse planejamento, eu comecei a investir mais no processo de escrita gesconográfica. Em consequência, eu iria também trabalhar a parte intelectual. E aí o parapsiquismo já estava mais desenvolvido. E aí depois chegou um momento que as pessoas chegavam e falavam para mim, Lucimar, eu acho que você é uma pessoa que tem bastante claro essa questão da tridotação, né, consciencial, que são essas três áreas. Mas foram algum tempo assim. E aí depois eu cheguei no livro, mas depois a gente pode falar um pouco mais. Mas o estudo em si da tridotação começou com uma necessidade de superação de um travão comunicativo. E aí, em consequência, eu fiz desenvolvi as outras áreas com assim, maior intensidade. Né? E para o pessoal de primeira vez que não conhece muito esse termo da tridotação, o que seria a tridotação consciencial? Sim.
Então, a tridotação, como eu comentei, né? Então, é essa questão do tipo como se fosse um sinergismo. É uma sinergia nas três áreas, que é a comunicação, como eu havia comentado, o parapsiquismo, que é assim, é como se fosse o sexto sentido, é o que vai além dos 5 sentidos humanos. Então, tem essa parte parapsíquica que se desenvolve, né? E tem a parte intelectual, que é você desenvolver essa parte de estudar, de ler, de compreender o conteúdo. Só que a tridotação consciencial, quando você busca desenvolver essas três áreas em conjunto, você consegue atuar melhor, por exemplo, em uma assistência que você vai fazer, mas uma assistência mais tarística, que a gente fala, que é a tarefa do esclarecimento. A partir do momento que a pessoa ela desenvolve essas três habilidades, né, ela consegue, às vezes, ser mais assertiva numa interação com uma outra consciência, ou até mesmo na escrita de um artigo, de um livro. Por quê? A comunicação não é só comunicação oral, também existe a comunicação escrita, que a gente pode escrever um livro, um artigo, um verbete, um site, no site você colocar também ideias que vão ajudar as pessoas. E aí tem a parte intelectual, né, também. E aí o parapsiquismo, ela vai entrar como se fosse uma cereja do bolo, para ser mais assertivo possível. Então, o parapsiquismo, às vezes você vai pensar assim, qual é a melhor abordagem que eu posso trazer para essa pessoa? Então, por exemplo, numa palestra que a pessoa vai estar ministrando, às vezes ela sente, o sexto sentido dela apita. Não, eu senti uma consciência extrafísica chegando. Ou, eu tive um insight que eu preciso falar sobre antidesperdício consciencial. Aí a pessoa ela vai moldando isso. Então, assim, a partir do momento que a pessoa ela consegue convergir as três áreas do qual a gente está comentando, ela consegue ter abordagens mais eficazes nessa questão da tarefa do esclarecimento. Então, o que é essa tarefa do esclarecimento que a gente tanto comenta? É uma assistência, né, mais refinada, que você consegue chegar nessa consciência que está precisando de ajuda e ela ter, às vezes, algum insight, algum clique em relação ao que ela pode fazer para se melhorar, para reciclar, tudo mais. Então, você vai trazer um conteúdo, vai abordar um tipo de conteúdo, né, que você tenha conhecimento e que já tenha até uma teática, né, que a gente fala, que é teoria e prática, né, aí a pessoa ela consegue, por exemplo, trazer um conteúdo que pode chegar, que a outra pessoa pode, tipo, sentir e refletir sobre aquilo e pode ajudar até numa reciclagem pessoal dessa pessoa. Mas a gente fala também uma coisa que a pessoa que escreve ou essas coisas assim, defende verbete, ela também se beneficia, porque para ela escrever um livro, para ela escrever um artigo, ela tem que ter estudado, ela tem que ter refletido sobre o tema, muitas vezes ela superou algum travão pessoal e aquilo ali fica muito evidente e as pessoas que vão pegar aquela obra ou aquele artigo vão perceber que o nível teático daquela pessoa é grande e muitas vezes aquela energia, né, positiva em torno daquela questão vai beneficiar também o leitor, né? Então tem toda essa questão. E no livro você comenta um pouco também, né, sobre sua teática, mas como que foi o desenvolvimento dessas três meio que atributos, né, para você? Sim. Então, como eu havia comentado, o parapsiquismo, desde criança, sempre foi muito evidente. Então, desde criança, eu sempre tive alguns fenômenos parapsíquicos, saída fora do corpo, sonhos lúcidos, né? Então, tinha várias questões no qual eu já tinha mais desenvolvido. Já a parte da comunicação, como eu havia comentado, eu tinha comunicofobia. Lá em 2009, quando eu conheci a Consologia, que eu fui perceber isso. Então, assim, na Consologia a gente tem muita exposição pessoal nossa. Então, a gente faz um curso, a gente expõe, né, o que a gente tem, às vezes, para as pessoas. E, então, nesses momentos, assim, de exposições em cursos, defesa de verbetes, eu percebia que toda vez que eu ia falar em público, ou ia falar na frente de várias pessoas, meu coração acelerava, eu ficava ansiosa, começava a ter pensamentos de
autocorrupção, que eu não ia conseguir lidar com aquilo, então era bem forte o meu medo mesmo de me expor. Então, assim, essa área da comunicação era bem deficitária em relação às outras áreas. Já a parte da intelectualidade, eu sempre gostei muito de ler desde criança, então eu já tinha uma rotina de leitura, tudo mais. Só que eu fui qualificando, né? Eu precisei qualificar um pouco mais para estar mais indo para essa área erudita em si da questão. Então eu aprendi algumas técnicas de autodidatismo, né, de como estudar e qualificar as minhas leituras, meu estudo. Então, com o passar do tempo foi assim. E aí lá em 2015, né, que eu havia visto que eu precisava qualificar e melhorar todas essas questões, eu tive alguns travões. Por exemplo, uma das coisas que me atrapalhava era a questão de dispersão, né? Então a dispersão era uma coisa que me incomodava. Porque às vezes eu começava a ler ou começava a estudar para algum artigo, verbete, eu percebia que eu ia fazer outras coisas, eu não conseguia me concentrar, não tinha um foco. Mas com o passar do tempo que eu fui me planejando, escrever mais artigos, escrever mais verbetes, né? Eu fui criando uma rotina de estudo mesmo. Então, essa parte intelectual também qualificou bastante de ser mais profissional, né? Então, até então, por exemplo, na minha infância, eu lia, mas não tinha uma rotina de estudo como é hoje, né? Então, hoje eu já tenho dias específicos, eu leio muito mais, eu tenho mais conteúdos mais selecionados, tem toda essa questão. E aí, com o início da escrita desse livro, na verdade, ele não ia se chamar tridotação consciencial, ele ia se chamar autorreflexões conscienciológicas. Então, ele ia trazer um pouco mais das minhas vivências em relação à questão de autorreflexões que geraram recins durante 10 anos de conscienciologia. Só que com o tempo da revisão do próprio livro, eu também fiz o curso Formação de Autores que tem na Unescom. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que a área que eu mais desenvolvi foi na área da tridotação consciencial, em especial enquanto aplicante da técnica da inversão existencial. Então eu pensei, eu posso então convergir esses temas, escrever um livro na área da invexologia, trazer um pouco mais das minhas vivências e o quanto eu consegui, por exemplo, superar travões, né, que muitas vezes as pessoas têm, só que elas não sabem lidar. Então, por isso que entra muito esse processo tarístico, né, que é a tarefa do esclarecimento. É eu trazer o meu laboratório consciencial, eu trazer as minhas vivências para as pessoas que muitas vezes podem também ter o mesmo problema e a mesma dificuldade que eu, por exemplo, o processo da comunicofobia ou alguma defasagem mais intelectual, né? E aí, basicamente, foi isso, Cássia. Uhum. E aqui na Simvex, né, a gente estuda mais o público-alvo, que é os jovens, né? E aqui a gente tem o porão consciencial, né, que a gente chama. Se você puder explicar um pouquinho mais e trazer como que o desenvolvimento da tridotação ajuda nesse aspecto. Sim. Então, a gente fala bastante dessa questão do porão, que é uma fase mesmo, né? Que muitas vezes, o que é um porão, né? Então, já vamos começar por essa definição que eu acho que é importante, né? Então, porão é aquele local da casa que a gente tem, onde a gente coloca o quê? Todos aqueles itens que a gente não usa mais, bagulhos, às vezes até lixo, coisas aquilo que não são mais úteis para você. Então, são várias coisas que não são tão boas e também tem coisas boas, é que fica misturado num monte de coisas, né? Não sei se você já viu, bagunça. Não sei se você já viu um porão, né? Não sei se você já subiu no porão pra ver, né? Não, porão acho que é embaixo. Porque tem o sótão, que é outro lugar que o pessoal usa pra colocar as bagunças, né? Mas tem o porão. E aí, essa definição tem um pouco relação com isso, né? Essa bagunça, tem toda essa questão muito mais, assim, mais do instinto humano, né? Então, por exemplo, às vezes no menino se destaca mais o processo de agressividade ou de ficar jogando muito game, e que é um pouco diferente, assim, do que é uma fase, né? Então, isso a pessoa, com o passar do tempo, ela vai se qualificando e vai perceber que aquilo era apenas uma fase que tinha relação com o instinto, com toda essa questão dessa bagunça que a gente ainda tem enquanto é jovem, né? E aí, com o passar do tempo, vai qualificando e vai ficando mais evidente o que é, né, os seus
trafores, né, os seus traços forças, e aquilo que não é, mas que é o trafar, né, que é a questão de ser o traço fardo, né, da pessoa. Então tem muito essa questão, que geralmente nessa fase da adolescência, pré-adolescência, isso fica um pouco mais evidente, até pelo fato da pessoa ainda ser inexperiente, ter toda uma questão de que está ainda chegando na vida humana, então ela está se adaptando, então tem essas questões assim, até do próprio soma, tem muita energia e às vezes ela acabar fazendo coisas que no futuro ela pode até se arrepender e falar, não, pera, que foi uma fase e tudo mais, tem toda essa questão. Agora, quando a gente traz esse processo, né, vou fazer uma associação com a questão de como que a gente pode usar o processo da tridotação nessa questão até de superação, né, do porão consciencial, dessa fase em si. Então, dentro da inversão existencial, eu acho que é interessante a gente destacar que existe um dos pilares da técnica da inversão existencial é a interassistencialidade. Né? Então, a interassistencialidade, o que é? É você ajudar outras consciências e também você se ajudar, você conseguir trazer o seu melhor para auxiliar as consciências da melhor forma possível. E aí, no processo da interassistencialidade, a gente tem algumas formas de fazer interassistência, né? De fazer assistência de uma forma melhor possível. Então, como que a gente pode ajudar outras consciências, fazer assistência? Através do quê? Ministrando aula, fazendo palestra, escrevendo livro, tem outras formas de fazer, que é através dessa tarefa do esclarecimento que a gente já vem falando desde o início, né? E aí a pessoa, ela utilizando a tridotação consciencial, né, que é a comunicação, intelectualidade, o parapsiquismo, dentro de uma sala de aula, o inversor, ele vai utilizar, querendo ou não, ele vai começar a utilizar essas três áreas. Por quê? Porque na sala de aula você precisa se comunicar, na sala de aula você precisa ter estudado o tema, precisou ter todo um conhecimento, você não vai chegar numa sala de aula despreparado, né? E aí tem também o processo que a gente fala na Consologia, que é essa questão multidimensional, de sentir as energias, de sentir o campo. Então, dentro de uma sala de aula, o inversor, ele precisa se atentar a essas questões, né? Comunicação, se comunicar da melhor forma possível, qual é o melhor conteúdo que eu vou apresentar e prestar atenção no que vai acontecer, porque muitas vezes pode acontecer alguma assistência, você sentir uma energia e ali você ser mais assertivo. E aí, com o passar do tempo, se o inversor começa, sei lá, com 18, 20 anos a ministrar aula, e essa pessoa começa a desenvolver essas três áreas, quando ela tiver uns 30, 40 anos, isso vai estar bem consolidado e ela vai ter um desenvolvimento de maturidade a maior acima da média. Por quê? Porque a partir do momento que ela começa a perceber que esses valores são mais importantes de você fazer assistência, ajudar da melhor forma possível, ela vai levando muito mais a sério a vida. Eu não estou falando que a pessoa ela vai ser uma pessoa assim, que não leva, por exemplo, desanimada ou falta de alegria. Quando eu digo mais levar a vida a sério, é você entender que a gente está aqui não só, tipo, porque muitas vezes a pessoa fala assim, a gente está aqui de passagem, é só uma vida, mas não, a gente está aqui para dar o nosso melhor e ajudar as pessoas e também a mudar a nós mesmos, a evoluir. E a evolução se dá através de interações com outras pessoas. E essas interações, elas vão ser feitas através dessas questões que, assim, como que eu posso ser melhor hoje? Como que eu posso ajudar a Cassiele? Como que eu posso ajudar outras pessoas? E aí, se ela tem essas áreas desenvolvidas, ela consegue, tipo, ser mais assertiva, enfim. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. E daí eu queria saber um pouco mais, né? Também você estuda sobre organização de modo geral, né? Ser uma pessoa bem organizada. Eu queria saber como que a rotina útil e essa questão da organização ajuda no próprio desenvolvimento da tridotação. Sim, a rotina útil ajuda em tudo na sua vida, né? Mas com certeza para você equilibrar, né? Porque tem um verbete, eu acho que é da professora Malu Balona, que ela fala desse processo de você, na tridotação consciencial, equilibrar as três áreas. Porque como elas são um sinergismo, pode haver pessoas que é mais desenvolvida numa área e menos desenvolvida em outra. Isso é normal acontecer.
Só que o ideal é, em algum momento da sua vida, você conseguir equilibrar a comunicação, o parapsiquismo e a intelectualidade, para que esse sinergismo ela seja mais eficaz, seja mais potente, né? Então, imagina só, se você tem um bom nível intelectual, um bom nível comunicativo e um bom nível parapsíquico, aí ninguém segura, né? Então você consegue fazer muita assistência, consegue entender, compreender, né? Ter uma cognição melhor em relação a tudo. Então, assim, quando a gente fala da questão da rotina útil, né? Que é você ter atividades que vão ser mais úteis para a sua evolução consciencial, a gente vai, querendo ou não, englobar essas áreas da nossa vida. Então, a gente vai querer escrever mais, a gente vai querer ter mais defesas de verbetes, comunicar da melhor forma possível e realmente, novamente, eu volto a reforçar, comunicação não é somente o que a gente está aqui falando, conversando, que é a comunicação oral, mas também tem a comunicação escrita, tem a comunicação até não verbal, né? Tipo, que às vezes pelos sinais do corpo humano, tem vários tipos de comunicação, mas assim, quando você fala de rotina útil, em especial no caso da inversão existencial, a gente vai colocar atividades que são ligadas a esse processo de aumentar o nosso nível intelectual, de melhorar a nossa forma de se comunicar, tanto escrito quanto oral, porque a gente quer, por exemplo, abordar a melhor forma possível para que a pessoa compreenda. Porque se você, por exemplo, escreve um texto e aquilo a pessoa não entende o que você escreveu ou fica com uma abordagem duvidosa, você não vai conseguir fazer uma assistência, porque vai ficar uma dúvida. E a partir do momento que você qualifica essas suas formas de chegar no seu público-alvo, né, de você fazer assistência, você consegue fazer isso. Então, assim, tem várias formas de você ter essa questão da rotina útil e trazer, por exemplo, atividades que vão desenvolver todas essas áreas. Então, eu vou trazer um exemplo de cada só para ilustrar, tá? Então, por exemplo, assim, no processo intelectual, o que eu posso colocar na minha rotina útil? Sei lá, uma vez por semana, ler um livro que seja realmente, que vai realmente agregar valor para que você adquira novos conhecimentos. Ou, por exemplo, participar de debates, né, para você desenvolver cognições novas a partir do debate. Na parte de comunicação, que também entra essa questão, mas você pode, por exemplo, se programar de 3, 4 vezes no ano, fazer defesa de verbetes, ou apresentar uma live, ou algum artigo que você queira apresentar em algum congresso. Parapsiquismo, como que eu posso desenvolver? Esse é mais tranquilo, né? Então, por exemplo, a gente fala muito do estado vibracional. Então, colocar na sua rotina útil ali, sei lá, tentar, né, fazer 20 EVs por dia, trabalhar com as energias, mobilizar as energias. Então, a pessoa, ela colocar ali, pode colocar na agenda ou colocar escrito na parede. Então, cada pessoa vai decidir como que ela quer, né? Então, hoje, por exemplo, o que eu faço? Eu uso o Google Agenda, mas no início, como eu era muito dispersa, eu tinha uma agenda, assim, que era, tipo, agenda mesmo, e anotava e carregava debaixo do braço. Hoje, como a rotina já está mais impregnada em mim, então eu já sei o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, então eu coloco mais aqueles compromissos, assim, mais distantes, coloco na agenda e tudo mais, e aí eu vou acompanhando. E aí o Google Agenda é legal porque tá no celular, tá no notebook, então chega a notificação, sei lá, daqui a pouco vai ter gravação do Teática, então eu já sei, eu já me programo tudo certinho, porque é importante também você ter compromisso com essas atividades em si. Então você colocar no papel ou colocar numa agenda, tanto online ou física, é super importante, né? Então, antigamente eu brincava, até quando o pessoal falava de organização comigo, eu falava assim, você aplica a técnica da Invex, mas não tem uma agenda? Como assim? Não pode, né? E aí eu zoava, assim, falava, não pode, mas assim, por quê? Porque quando a gente aplica uma técnica da inversão existencial, que é o planejamento máximo da sua vida humana desde a juventude, se você não organiza basicamente a sua agenda ali durante a semana, como que você quer organizar as suas metas de como que eles falam, curto, médio e longo prazo? Né? Como que você vai chegar na escrita de um livro se você não planejou os processos de escrita? Então, escrever parece que é fácil, mas não é, porque você tem que sentar
e passar ali algumas horas escrevendo ou até mesmo estudando, porque para você escrever você precisa estudar e tudo mais. Então, acho que é isso, Cássia, dessa parte de organização, sabe? Acho que a pessoa, minimamente, ela organizar a semana, o seu dia a dia, tem técnicas também de organização, né? Acho que é importante a pessoa, ela priorizar, ser mais organizado possível, mas priorizando atividades que são mais evolutivamente falando, né? E também lembrando que a Lucimara, ela tem o verbete também sobre tridotação consciencial invexológica, e também tem outro verbete que ela escreveu sobre autoempenho antispersível, né? Algo assim. Isso. Os dois vão estar na descrição também, para quem tiver interesse. E daí a outra questão você tem um livro, né, sobre tridotação. Eu queria saber como que foi o processo da escrita do livro, se você, se você percebeu que tinha essa dificuldade de comunicação e você já foi escrevendo o livro, como que foi esse processo, o impacto do desenvolvimento da sua tridotação a partir da escrita do livro e dos verbetes, de modo geral. Beleza. Como eu tinha comentado, em 2015 eu percebi a dificuldade de comunicofobia. Tá. Depois eu comecei a escrever bastante verbetes. Então hoje eu tenho defendido 24 verbetes. Bastante. Mas foi todo um processo. Então, assim, a partir do momento que eu falei, não, eu preciso qualificar mais, em especial comunicofobia e a parte intelectual, porque o parapsiquismo já era desenvolvido. Hoje, inclusive, com a escrita do livro, né, o parapsiquismo ele qualificou mais, refinou mais. Né? Então, hoje, ela já está mais desenvolvida, mas eu vejo que é também um ponto positivo no decorrer da escrita desse livro. Outra questão que é importante ressaltar é que, assim, eu comecei a escrever esse livro após eu escrever vários verbetes e vários artigos em relação a vários processos de parapsiquismo intelectual, de comunicação, entre outros temas que eu também pesquiso, né, mas que tem relação em especial com superações que eu tive ou algum trafor que eu tenho. Então, geralmente eu gosto de escrever aquilo que eu tenha algum nível de desenvolvimento ou alguma coisa que eu aprendi com aquilo, porque eu gosto de passar para as pessoas o que eu aprendi, o que eu vivenciei. Até por isso que eu fiz de caso pensado que ele fosse um livro teático, que eu trouxesse minhas experiências, porque todos os meus artigos, verbetes, ele tem essa pegada de trazer o meu laboratório consciencial. Tá? E aí, em 2018, né, todo início do ano, agora em janeiro vou fazer também, eu faço um balanço gesconográfico e faço também o meu Max Planejamento, eu faço a revisão dele. Então, anualmente, em janeiro, eu faço o balanço gesconográfico e também faço a revisão do meu Max Planejamento. E aí, em 2018, que eu fui fazer, eu comecei a anotar todas aquelas coisas que eu gostaria de escrever. E aí eu pensei, olha, em 2019 vai fazer 10 anos que eu sou voluntária da Consologia. Então eu aprendi muito, eu tive muitas interações, muitas reciclagens eu fiz. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para, de uma forma de ser grata às pessoas, né? Eu falo para o pessoal assim que o livro, para mim, é como se fosse um mimo mental somático para as pessoas que eu conheço, para todas essas pessoas que passaram pela Consologia, pelos inversores que estão chegando, pessoas assim, sabe? E aí lá em 2018 eu pensei, eu vou escrever um livro que vai trazer esse balanço de tudo que eu já vivenciei. E aí eu comecei a escrever em 2018, peguei todas as vivências, porque eu faço muita anotação, né? Em especial anotação de sincronicidades, anotações de vivências que eu tive, projeções. Então eu gosto de anotar tudo, porque em algum momento eu vou usar. Então lá em 2018 eu revisitei todas as minhas anotações e fui tirando tudo aquilo que eu tinha de reflexão que geraram uma recim. Aí quando eu escrevi esse livro, eu peguei e mandei para Editares, eu acho que foi no final de 2018, eu não tenho certeza. Se foi início de 2019, alguma coisa assim. E aí eu mandei para Editares e lá na Editares me deram o feedback que eu precisava qualificar a obra, né? Porque era autorreflexões conscienciológicas, só que não estava bem qualificado. Aí eles sugeriram para mim fazer a formação de autores, que é na Unescom,
E aí eu deixei a obra parada uns 6 meses. Aí depois, teve uma pessoa do curso Formação de Autores que falou para mim se eu queria fazer o curso como monitora e aluna. E aí eu aproveitei a oportunidade, fui fazer o curso e eu reestruturei a obra em 6 meses. Aí eu devolvi para editares, aí teve todo um processo. E aí no processo de escrita, né, de revisão, aí eu fui percebendo algumas qualificações, algumas questões ligadas aí à tridotação. Mas eu acho que a área que mais eu qualifiquei foi o parapsiquismo, e a comunicação eu consegui superar a comunicofobia, e é isso, assim, Cássia. Uhum. A gente tá já chegando no final, né, Se deixar, a gente fala aqui 1 hora, Sim, né? tem bastante coisa pra falar, né? Tem até o livro pra quem tiver interesse também em ler. Tá disponível na Editares pra quem quiser comprar. Sim. E então, pra meio que fechar assim, né, nosso bate-papo, se você tem alguma dica pra pessoa desenvolver a tridotação ou algo que não foi falado que você queira tá falando aí, fica à vontade. Sim, eu acho que o mais importante disso tudo é a pessoa, ela pegar e verificar qual é a área dela que ela tem mais desenvolvida. Então, por exemplo, eu sou mais comunicativa, ou eu sou mais intelectual, ou eu sou mais parapsíquica. E a pessoa, ela verificar isso e a partir daí ela fazer um planejamento para conseguir equilibrar essas 3 áreas, né? Porque como é um sinergismo e utilizando ela da melhor forma possível, você consegue ser até mais tarístico, ajudar mais consciências. Então, ela saber mesmo, eu sou mais comunicativa, e só que eu sou menos intelectual. Então, como que eu posso fazer para desenvolver minha intelectualidade? Quais atividades? Eu tenho que ler mais? Eu tenho que ter um programa de estudo? Então, a pessoa, ela ter clareza dessas áreas para que ela consiga lidar melhor com isso. Então, essa é a dica importante. Também eu acho que é importante deixar destacado, porque às vezes a pessoa, ela não sabe. Eu não sei se eu sou mais comunicativa, não sei se eu sou mais parapsíquica. Porque a partir do momento que ela sabe o que ela é, o que ela precisa desenvolver, ela vai conseguir ter uma clareza do que ela tem que planejar para se qualificar. É isso. Muito bom. Então, pessoal, a gente vai finalizando nossa entrevista por aqui. Então, obrigada pela presença. Bem rica, assim, sua vivência, né? Eu acho que vai ajudar bastante pessoa também. Então, a gente agradece, né, ao bate-papo. E a gente vai ficando por aqui. Então, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o like. Na descrição também do vídeo, como eu comentei, vai ter o artigo, o verbete e o link também para comprar o livro da Lucimara, né? Caso tenha interesse também. E a gente fica por aí e até a próxima!